Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa R2, a famosa R2. Então, a gente sabe que a R2, a Revisão Final 2, ela está focada nas questões discursivas e agora, além de dominar o conteúdo, a gente tem que dominar também a arte de apresentar uma bela resposta, como expressar as ideias, ou seja, resumindo, né, uma redação impecável. Então, é isso que eu preciso. Além, uma primeira fase, ela já testa o seu domínio de conteúdo. Tá? Só que numa primeira fase, onde predominam as questões de múltipla escolha, você compara ideias, né? Escolhe uma das ideias apresentadas. Agora não, agora você tem que trazer a ideia, tá? Mas não é suficiente. Essa ideia tem que ser expressa de maneira convincente. Tá? Então nós temos corretores, nós temos pessoas que vão analisar a sua resposta e ver se, além de dominar o conteúdo, você também sabe expressar as suas ideias, certo? Bom, então é isso. Então eu costumo dizer sempre, né, que agora você, além de estar fazendo a prova da biologia em si, né, você tem que esmerar na redação. Então sempre dá uma olhadinha, mais duas, três, quatro vezes, como se você estivesse realmente preparando a redação. Então, cada vez que você olhar para a sua redação, você tem o que mexer. Então, não é diferente, né, numa questão discursiva, né, numa prova, né, de segunda fase dos principais vestibulares do país. Tá? Bom, turminha, então é o seguinte, nós vamos começar. Não bem começar, né, porque nós já vimos os módulos 1 e 2 na aula do dia 21 de dezembro. Tá? Então, para dar continuidade, aqui a gente começa pelo módulo 3, lá na página 274. Então, eu vou apresentar para vocês as perguntas, o lado técnico, né, que é a explanação do conteúdo, tá? E vamos analisar uma resposta adequada, uma resposta redigida de forma adequada. Não significa que você tenha que fazer exatamente como vocês vão ver, tá? Então, mas que seja coerente, que seja de forma muito parecida, ok? Bom, pessoal, e aqui no módulo 3, né? Encaixar aqui módulo 3, página 274, revisão final 2, tá? Então vamos começar com um exercício, né, que aborda verminose, um assunto muito frequente nas questões de segunda fase. Tá? Então aqui vamos dar uma olhada nesse texto, né? Materiais aparentemente pouco atrativos, fezes humanas desidratadas e mineralizadas ao longo de milhares de anos, presentes em resquícios arqueológicos denominados cloprólitos, ajudam os cientistas a compreender a dispersão dos parasitas no ambiente e as migrações de nossa espécie no passado. Então, coprólito significa fezes petrificadas, desidratada, e acaba virando meio que um fóssil, né? Então, de acordo com os resultados de uma pesquisa da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, certos parasitas como Ascaris lumbricoides e Enterobius vermicularis eram encontrados nas Américas bem antes da época colonial. Então, são doenças, né, de seres humanos. Se você encontra fezes petrificadas contendo vestígios dessas doenças, então significa, né, que os indivíduos que moravam aqui antes da chegada do homem branco já desenvolver essas doenças. Então, Ascaris lumbricoides, né, a lombriga, né, e o Enterobius vermicularis, tá, é a oxurose, lembra? Tá? Então, o Ascaris lumbricoide, Ascaridias e o lombriga. E o Enterobius vermicularis, lembra? O Oxyrus vermicularis, o nome antigo desse verme, causador daquela doença cuja principal característica é o prurido anal. Então, pela mudança do agente causador, que era Oxyrus vermicularis, então agora essa doença chama-se enterobiose, mas ela se notabilizou pelo nome antigo, que é oxurose, certo? Bom, então essas doenças eram encontradas nas Américas bem antes da época colonial. Os dados geológicos e arqueológicos analisados sugerem que parasitas cujo ciclo de vida tem uma etapa no solo e se espalham pelo mundo, chegando ao continente americano em consequência de viagens marítimas feitas há milhares de anos.
Vamos ver depois desse enunciado bonito, né? O que o exercício está cobrando. Então, os exames de fezes frescas e de coprólitos detectam qual estrutura de dispersão dos parasitas citados no texto. Cite o reino e o filo a que pertencem esses parasitas. Então, o exame de fezes frescas, ou nessas fezes descobertas petrificadas, né? A estrutura de dispersão são os ovos. Não só a estrutura de dispersão, como é a estrutura também de identificação. Então, na maioria das verminoses, a forma de se identificar, né, a presença da verminose e o tipo de verme que está causando a doença é a análise dos ovos presentes nas fezes. Então, o biomédico, né, o especialista lá no laboratório, analisa as fezes, né, tentando, né, isolar o tipo de ovo. Encontrando o ovo, né, faz a identificação e vincula, né, com o tipo de verme que está causando a doença. Então, a principal forma de dispersão é através dos ovos eliminados com as fezes. Então, a gente não pode esquecer que, principalmente esses vermes que a gente está falando, eles se reproduzem intensamente no tubo digestório, né? Então, esses ovos são liberados no intestino. E à medida que o doente defeca, junto com as fezes, saem também os ovos, certo? Então, se não há saneamento básico, se o indivíduo não defeca no lugar certo, esses ovos acabam se espalhando pelo ambiente, tá? E, de acordo com o ciclo do verme, acaba contaminando outras pessoas, certo? Tá? Cite o reino e o filo a que pertencem esses parasitas. Então a gente não pode esquecer que estamos falando do Ascaris lumbricoides, da lombriga, tá? E do Enterobius vermicularis, o antigo Oxyrus. Então, ambos são animais. Se são vermes, são animais. Inclusive, uma coisa muito interessante: verme é o nome popular que se dá, tá, a animais invertebrados que têm o corpo alongado. Então, sob essa denominação popular de verme, a gente tem três filos: os plateumintos, nemateumintos e os anelídeos. Tá? Bom, então todos eles são animais. Aí o Ascaris lumbricoides e o Enterobius vermicularis pertencem ao filo nemateuminto. Nemateuminto, nematóide ou asqueuminto. Certo? Bom, o desenvolvimento do agente etiológico, no item B, gente, no item B, o desenvolvimento do agente etiológico Ascaris lumbricoides no ser humano ocorre em função da passagem desse parasita por três sistemas fisiológicos diferentes. Explique resumidamente essa passagem, citando na sequência os três sistemas fisiológicos. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, a resposta, tá? Mas é o que eu disse para vocês, tá? Inicialmente, não necessariamente você tem que copiar essas respostas. É importante que não seja uma diferença muito grande entre o que você colocou na sua resposta e o que a gente está vendo aqui. Mas é só para você ter uma ideia. De preferência, né, que você produza a sua resposta, inclusive treinando também, né, a sua redação, ok? Bom, então a gente sabe que o Ascaris lumbricoides é o nome científico da lombriga. A lombriga é um verme que vive no intestino humano quando adulto. Quando adulto, ele se instala no intestino humano. Tá? Então, a gente não pode esquecer que, né, no filo dos nemateumintos, os indivíduos são de sexos separados e com predominância de dimorfismo sexual, aquelas características, né, externas que deixam bem claro quem é o macho e quem é a fêmea, certo? Bom, e no intestino humano, eles se reproduzem de forma muito intensa, liberando uma quantidade muito grande de ovos. Então, esses ovos são liberados, né, com nas fezes, né? E, como eu disse, se não tiver saneamento básico, ele é despejado no ambiente. E, de uma forma ou de outra, pode chegar até a água ou o alimento de alguém, contaminando essa água e esse alimento. Quando o indivíduo ingere esses ovos, os ovos chegam até o seu intestino. Lá eles eclodem. Ao eclodirem, liberam uma larvinha. Essa larvinha penetra pela parede do intestino e entra no sistema circulatório, nas veias porta-hepáticas, né, ali das mediações do intestino.
Então entra no sistema circulatório e a partir do sistema circulatório do sangue, né, vai até o fígado. Então fica uma temporada pelo fígado, depois do fígado passa pelo coração. Chegando ao coração, depois ele chega até os pulmões. Quando chega aos pulmões, atravessa a parede dos alvéolos de dentro para fora, né? E ali na parede dos alvéolos, essa larvinha sofre mutações e provoca uma reação inflamatória, provoca uma reação do sistema respiratório que produz muco. Então, esse muco, né, o catarro, ele está lotado de larvinhas. E quando o indivíduo tosse, essas larvinhas chegam até a garganta. E o indivíduo tende a engolir essas larvinhas, tá, junto com o catarro. Então, esse indivíduo agora engole pela segunda vez o animalzinho, só que na primeira vez ele estava em forma de ovos, na segunda vez ele está em forma de larvas. Então, novamente, né, passando pelo tubo digestório, ele vai chegar de novo ao intestino. E quando chega no intestino, essa larvinha completa a sua maturação, completa a metamorfose, se transforma em adulto, e aí o adulto, ao se instalar no intestino do indivíduo, né, aí vem a ascaridíase ou lombriga. Só que a gente não pode esquecer que nesse estágio de passagem pelos pulmões, pelo sistema respiratório, essa reação inflamatória, a produção de muco e tosse, lembra doenças respiratórias. Tá? Então traz sintomas de doenças respiratórias. O médico que estiver fazendo, né, a detecção, se ele não for experiente, ele pode inclusive, né, confundir com uma doença respiratória. Então não é raro isso acontecer. Então passa na fase larval, no estágio larval, passa pelo sistema respiratório, pelos pulmões. Tá? E a gente não pode esquecer que antes de chegar nos pulmões, passou pelo sistema circulatório. Então lembra, o ovinho, quando eclodiu lá no intestino, tá, liberou uma larva, essa larva entrou no sangue e, ao entrar no sangue, passa primeiro pelo fígado. Depois, né, completa o circuito passando pelo coração e aí chega aos pulmões. Então, ao longo do ciclo dessa doença, o animal, para se instalar no corpo, tá, envolve 3 sistemas. O sistema circulatório, o sistema respiratório, né, e o sistema digestório. Tá certo? Tá? Então, sistema digestório, que é quando, né, acontece a ingestão dos ovos. Aí, com a eclosão dos ovinhos, a larvinha liberada passa para o sistema circulatório. Do sistema circulatório passa para o sistema respiratório, nos pulmões, e depois retorna para o sistema digestório, tá, onde o verme adulto se instala definitivamente, né? E aí, tá, adulto, tá, uma outra doença, né? Então a gente não pode esquecer desse circuito que o Ascaris lumbricoides realiza no corpo humano. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que essa doença apresenta um ciclo monoxeno ou monogenético, porque o parasita completa o seu ciclo de vida usando o único hospedeiro que é o indivíduo humano, que somos nós da espécie humana. Então nós funcionamos como hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Então esse hospedeiro único, certo? Ok? E aqui, pessoal, a gente tem a questão 2, né? Ainda falando sobre verminoses, aqui dá uma noção para vocês de como o tema verminose é importante, né, nas segundas fases. Bom, então vamos lá. Carlos, Maria e Pedro apresentaram problemas de saúde e buscaram atendimento em um mesmo hospital. O médico que os atendeu solicitou exames e todos foram diagnosticados com parasitoses causadas por diferentes espécies de vermes, conforme a tabela a seguir. Bom, então vamos ver quem tem o quê, né? Então, o Carlos tem a esquistossomose. Então, esquistossomose é a doença causada pelo Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni é um verme plateuminto. Então, o Schistosoma mansoni vive no nosso sistema circulatório, no sistema, na veia porta hepática. Como eu falei para vocês, a veia porta hepática são aquelas veias que saem do intestino, levando nutrientes até o fígado, tá certo? Bom, é o local do nosso corpo onde tem maior concentração de nutrientes. Então, é lá que macho e fêmea vivem, tá? E vivem bem, certo? Tá? Bom, e esses vermes, ao se reproduzirem,
nas veias porta-hepáticas liberam uma quantidade muito grande de ovos. E são aqueles ovinhos que têm aquele estiletezinho que corta a parede dos vasos sanguíneos. Então, por esse motivo, tá, quando esses ovinhos cortam a parede dos vasos sanguíneos dessas veias, caem diretamente no intestino e se misturam com as fezes. Então, esse indivíduo doente, né, tem ovos do Schistosoma mansoni nas suas fezes. E quando ele defeca, junto com as fezes, libera esses ovos. Se não tem saneamento básico, esses ovos são liberados no ambiente, estão lembrados? Tá? E se porventura ele chegar até um corpo d'água, tá? Esses ovinhos, nesse corpo d'água, eles liberam uma larvinha. Aquela larvinha chamada miracídio, que tem 48 horas para encontrar o caramujo. Se encontrar o caramujo, ele entra no corpo do caramujo, sofre metamorfose, vira cercária, né, e transforma esse corpo d'água, essa lagoa, numa lagoa de coceira. Então, qualquer ser humano, né, que desavisadamente, tá, porque essa lagoa de coceira é famosa, essa doença é endêmica. Essa lagoa onde as pessoas se contaminam, praticamente todo mundo ali da região sabe que essa é uma lagoa perigosa, né? Se nadou e coçou é porque pegou. Tá? Então é isso. Então essa cercária, a segunda larva, né, que sai do corpo do caramujo, tá, penetra ativamente pela pele do indivíduo, cai no sistema circulatório e essa larvinha, ao chegar no sistema porta-hepático, né, na veia porta-hepática, completa a metamorfose e vira o verme adulto. E aí o indivíduo desenvolve a doença, desenvolve a esquistossomose. Então a gente não pode esquecer que esses ovinhos, eles, né, cortam as paredes dos vasos, provocam sangramento e provocam inflamação. Essa inflamação, inclusive, induz ao inchaço do próprio intestino, do fígado, né, a famosa hepatomegalia, e do baço, a esplenomegalia. Então, esse inchaço, esse edema do abdômen, tá, gera o nome popular da doença chamada de barriga d'água. Então, não podemos esquecer que a esquistossomose está entre o ser humano, que é o hospedeiro definitivo, tá certo? Tá? E o caramujo preto bionfalaria, né, que é um molusco que é o seu hospedeiro intermediário, onde, né, a larvinha faz reprodução assexuada. O homem, por seu hospedeiro definitivo, é onde o verme adulto faz reprodução sexuada, ok? Bom, e a Maria tem a filariose. Filariose é o nome, né, o outro nome para elefantíase. Então a gente não pode esquecer que o verme causador da filariose elefantíase, né, é o Wuchereria bancroft, ou simplesmente filária, daí o nome filariose. Então, esse verme adulto, ele vive no sistema circulatório também. Tá? Só que no sistema linfático, não vive no sangue, não vive nos vasos sanguíneos, vive nos vasos linfáticos que drenam as linfas dos tecidos. Então, esses vermes, né, nos vasos linfáticos entopem os vasos linfáticos e compromete a drenagem da linfa. Então, o comprometimento na drenagem da linfa provoca edema, provoca inchaço gradativo, né? Principalmente nas pernas, no escroto, nos braços, nas mamas, né? E como o principal órgão afetado acaba sendo os membros inferiores, tá? O inchaço das pernas, dos pés, tá? Assim, remete a uma pata de elefante. Quando você olha para o cara, vê aquele cara com aquele pezão, aquela pernona inchada, né? Lembra lá o elefante. Então, por isso, elefantíase. Certo? Então, é uma verminose em que também o verme adulto vive no sistema circulatório, no sistema linfático, tá? Só que esses vermes, ao se reproduzirem, né, produzem ovos. Esses ovos eclodem e liberam larvinhas, os filhotinhos, que saem do sistema linfático, dos vasos linfáticos, e migram para o sangue. Então, quando essas larvinhas estão no sangue do indivíduo doente, se ele for picado, né, pelo Culex, pelo Pernilongo culex, esse Pernilongo culex se contamina e se transforma em vetor. Então, ele picou o indivíduo doente e se transformou em vetor. Aí, na próxima oportunidade de sugar sangue, se ele pica um indivíduo saudável, ele faz a transmissão dessas larvinhas e esse indivíduo acaba contraindo a filariose. Tá? Então, enquanto que a esquistossomose, a forma de contaminação é frequentando as lagoas de coceira, a filariose elefantíase envolve, né, um pernilongo, um mosquito culex como vetor, certo?
Bom, e o Pedro tem a ancilostomose, ou amarelão, ainda a doença do Jeca. Então, a gente não pode esquecer que a doença do Jeca, o amarelão, pode ser causado por dois vermes nemateumintos. O Wuchereria bancroft é nematelminto, tá? E o Ancylosma duodenale também é nematelminto. Só que o amarelão, a doença do Jeca Tatu, pode ser causado também por um outro verme, tá? E ambos são hematófagos. Então, eles cortam o aparelho do intestino e causam sangramento, eles se alimentam do sangue. Então, esse sangramento intenso acaba levando, né, à anemia. Essa perda intensa de sangue acaba levando à anemia. Tá? Então, como a perda de sangue, né, a perda de hemoglobina, torna a pele amarelada, por motivos óbvios, né? Então, daí o nome popular da doença que é amarelão, tá certo? Tá? Então, a esquistossomose é uma doença de ciclo heteroxeno ou de genético, porque envolve dois hospedeiros. O parasita, para poder completar o seu ciclo, ele precisa de dois hospedeiros, o ser humano, né, e o caramujo preto. A filariose também é de ciclo heteroxeno ou de genético, pelo mesmo motivo. Envolve dois hospedeiros, o ser humano e o mosquito. Mas ancilostomose, essa não. Essa envolve apenas um hospedeiro, que é o ser humano. Então a gente fala que ela tem ciclo monogenético, certo? Bom, então sabendo isso sobre esses indivíduos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que está perguntando. Qual dos pacientes adquiriu a parasitose causada por um platelminto? Bom, o Carlos, né? Então, o único verme platelminto desses três citados aí é o Schistossoma mansoni, causador da esquistossomose, certo? Então, platelminto, esquistossomose, ateníase e cistercose são exemplos clássicos de doenças causadas por platelmintos, certo? Qual a principal via comum de entrada dos parasitas que infectaram os três pacientes diagnosticados? A pele. A pele. Então, o Schistossoma mansoni, lembra da cercária? Na lagoa de coceira, ela penetra através da pele. Penetração ativa da larva cercária através da pele. A filariose. A filariose elefantíase pela picada do mosquito, através da pele. E o amarelão, ancilostomose, a larva do verme, ela está presente no solo. Lembra como é que é esse ciclo? Então, os vermes causadores se alojam no intestino, cortam a parede do intestino, faz sangrar e vivem do sangue. Mas se reproduzem de forma muito intensa, geram uma quantidade enorme de ovos, e esses ovos são liberados com as fezes. Então, quando esses ovos são liberados, se não tiver saneamento básico, acaba sendo abandonado no solo. O ovinho eclode e libera uma larva muito resistente, que fica várias semanas até no solo. Então, essa larva penetra através da pele, principalmente pelos pés, que é a região do corpo que mais comumente está em contato com o solo. Então, é aquela famosa doença que você previne andando calçado. Olha, é uma verminose que quando você anda calçado, você faz a prevenção, tá? Então, é o amarelão, tá certo? Bom, então, a via comum de entrada dos parasitas que infectaram os três pacientes é a pele, certo? Bom, aqui tem. Cite o mesmo sistema do corpo humano em que ocorre a reprodução dos vermes adquiridos por dois desses pacientes. Então, olha só, a gente vem aqui, ó, tá? O sistema é o circulatório. Tanto a esquistossomose quanto a filariose, os vermes adultos estão presentes no sistema circulatório, certo? Bom, e como um desses vermes, que depende apenas do hospedeiro definitivo para completar o seu ciclo de vida, expõe sua descendência no ambiente para contaminar outros hospedeiros. Então, aqui, nesse segundo momento do item B, está falando sobre ancilostomose. Então, aqui no amarelão, é a única das três doenças
que tem um único hospedeiro, que o hospedeiro definitivo é também intermediário, o ciclo monoxeno, certo? Tá? Então, é através dos ovos que ocorre a contaminação de outros indivíduos. Então, a exposição dos descendentes acontece através dos ovos, ok? Bom, e aqui, pessoal, olha, tá? Eu vou expor aqui, tá? As respostas, tá? Então, dei um pause e tal, se você quiser conferir direitinho, mas tudo que a gente falou tá aqui, ó. Carlos, né, pois a esquistossomose é uma parasitose causada por um plateuminto. Das três é a única. E a pele é a via de entrada dos parasitas da esquistossomose, filariose e ancilostomose. Tá? B. Os vermes causadores da esquistossomose e da filariose se reproduzem, respectivamente, nos vasos sanguíneos, né, na veia porta-hepática e nos vasos linfáticos, ou seja, ambos no sistema circulatório. Já o verme causador da ancilostomíase, né, o Ancilosma duodenalis, então a gente não pode esquecer que essa doença ela pode ser causada por dois vermes do mesmo filo, nemateuminto, tá? Que é o Necator americanus e o Ancilosma duodenalis. Então, o Ancilosma duodenalis causa o que a gente chama de ancilostomias, o Necator americano a gente chama de necatoriose, só que como a doença, as duas doenças são extremamente parecidas, né, e provocam os mesmos sintomas, chamamos ambas de amarelão ou doença do Jeca Tatu, certo? Bom, então, através dos seus ovos por meio das fezes humanas. No solo, os ovos eclodem e liberam a larva que será a forma infestante do parasita. Então, andar calçado previne que tipo de verminose? O amarelão, doença do Jeca Tatu, ou ainda necatoriose ou ancilostomose. Bom, e aqui nossa questão 3, né, que fala sobre artrópodes, basicamente, né, mais especificamente sobre o processo de metamorfose, né, das borboletas. Então, analise a figura, então a gente tem aqui a larva, né, a lagarta, recém-saída do ovo. Tá? Então a gente não pode esquecer que aqui animais como a borboleta tem aquele ciclo com metamorfose total, holometábolo. Tá? Então, quando houve eclódio, o que surge? Um animalzinho mal formado, um filhotinho mal formado, que é a lagarta, é a larva. Então, como o alimento que existia no ovo não foi suficiente para que ele pudesse completar sua formação, ao nascer, ele vai ter que explorar o ambiente em busca de alimento para poder completar o seu desenvolvimento, a sua formação, que a gente chama de metamorfose. Então, após conseguir esse alimento todo, ele armazena esse alimento no seu corpo, né? E se aloja dentro de um casulo, onde ele vai completar o desenvolvimento, ele vai fazer a metamorfose. Ao completar o desenvolvimento, né, esse casulo se rompe, liberando o indivíduo já adulto, certo? Bom, então vamos ver. Como se denomina o desenvolvimento apresentado pela borboleta? Então, a borboleta é um inseto que tem desenvolvimento holometábolo, que é a metamorfose total. A gente não pode esquecer que, em relação a esse ponto de vista, a gente tem três classificações, principalmente nos insetos. O animal é ametábolo quando ele não passa por metamorfose. Quando a eclosão do ovo libera um filhotinho que, para virar adulto, só tem que crescer, não passa por nenhuma mudança radical. Então, esse é o ametábolo. O hemimetábolo ou semimetábolo é o que acontece com animais como a barata, que quando eclode do ovo, está quase formada, mas não totalmente. Então, a barata, né, o barbeiro, o gafanhoto, tá? Eles estão quase formados, mas ainda falta o desenvolvimento das asas. Então, o surgimento das asas, né, a gente considera como uma metamorfose parcial. Tá? Mas a grande maioria dos insetos, principalmente, né, tem o desenvolvimento holometábolo, passa por mudanças radicais. Surge a larva, e essa larva, né, explora o ambiente, né, captura alimento, armazena alimento, e aí encasula por um certo tempo para terminar o seu desenvolvimento, completar a metamorfose. Então, esse tipo de desenvolvimento é holometábolo, que significa metamorfose total, ok?
Bom, e como se denomina a etapa indicada pela seta? Então, aqui na seta, a gente está vendo, né, tá, o casulo, a pupa, né, ele está encasulado, tá certo? Bom, no item B, as borboletas, como todos os insetos, não têm vias nasais na cabeça para a captação do gás oxigênio do ar. É claro, a gente sabe que a borboleta é um inseto. Em todos os insetos, o que nós encontramos é a respiração traqueal. Tá? Então, da superfície do corpo, principalmente na região do abdômen, do tórax, né, você tem, né, os espiráculos. Você tem aquelas tomadas de ar, né, são orifíciozinhos, e dali partem as traqueias, que vão levar o ar diretamente para as células. Então, tá, não há um pulmão, eles não têm um sistema respiratório baseado num pulmão, é a respiração traqueal. Inclusive, né, o seu sistema respiratório não depende do sangue para transportar gases. O ar rico em oxigênio vai diretamente do ambiente para as células através das traqueias, certo? Então vamos ver o que ele está perguntando aqui, né? Em que região do corpo desses animais há captação de gás oxigênio? Porque o transporte desse gás até os tecidos é mais rápido nos insetos que nos mamíferos? Então, o que eu coloquei para vocês, né? Então, tá aqui, né? Uma resposta apresentada, mas que não necessariamente a sua tem que ser igualzinha a essa. É bom, inclusive, que você treine a sua redação, tá? Então, no item B, a captação de oxigênio ocorre por aberturas laterais dos espiráculos, né? Traqueais. E o transporte de oxigênio é rápido porque é realizado pelo próprio sistema respiratório, ou seja, pelas traqueias. Não envolve o sangue. Então, o sangue, né, retardaria o transporte, tornaria o transporte mais lento. Tá? Então, o que acontece em nós? Até os nossos pulmões, o ar vai por vias aéreas, né? Mas quando chega nos pulmões, dos pulmões até as células, ele passa pelo sangue, né? O oxigênio entra no sangue, então isso torna mais lento o transporte do oxigênio até as células. Tá? Então a gente não pode esquecer que os insetos, apesar de terem uma circulação aberta, né? Aquela circulação lenta, aquela circulação de lesma, eles têm um metabolismo muito intenso. Então, por quê? Porque o seu sangue não transporta gases. Se dependesse do sangue para transportar os gases, o metabolismo não poderia ser tão intenso assim, certo? Tá? Então, é isso, pessoal, ok? Então, não há pulmões nos insetos como a borboleta. A respiração é traqueal. Então, o ar rico em oxigênio, né? Ele entra através dos espiráculos, que dão acesso às traqueias. São tubinhos, né? Que se ramificam e se transformam nas traqueíolas. E daí até as células. O CO2 produzido pelas células faz o caminho contrário. Ok? Bom, e aqui, gente, a nossa quarta e última questão desse módulo. Tá? Então, fala sobre os anelídeos, um animal muito importante do ponto de vista ecológico, então, consequentemente, muito abordado nos vestibulares. Ok? Bom, em um jardim, Júlia via minhocas na terra. Ela ficou curiosa em saber mais sobre esse animal. Então, A. Indique a Júlia duas características do filo ao qual as minhocas pertencem. Então, a minhoca pertence ao filo Annelida ou Annelides. E a principal característica desse grupo é o que dá nome ao filo, né? É o corpo segmentado em anéis, o corpo metamerizado. É o primeiro animal na escala evolutiva, né, a apresentar segmentação corporal, a metamerização do corpo. Então a gente viu que essa metamerização, essa segmentação corporal, além de otimizar a movimentação, ainda facilita atividades no corpo, porque, né, em cada segmento, em cada anel, muitas estruturas funcionais se repetem, tá? Como é o caso do sistema excretor, os nefrídeos. Tá? Mas é claro, não é a única característica. Esse animal, tá? Nesse filo, a gente tem muitas novidades evolutivas. Então, além de serem os primeiros animais a terem corpos segmentados, eles são também os primeiros animais a ter celoma, cavidade corporal verdadeira. Então, os primeiros animais celomados são os anelídeos.
certo? E tem outras características importantes que acabam não sendo exclusividade, né? Então, esses animais são triblásticos, não é novidade. O primeiro animal triblástico a surgir na escala evolutiva foram os plateumintos, certo? Simetria bilateral é muito importante, é um avanço evolutivo muito importante, mas não é uma novidade que surgiu nos anelídeos, também surgiu nos plateumintos, certo? Tubo digestório completo, uma característica muito interessante, mas que também não surgiu nos anelídeos, surgiu nos nemateumintos, certo? Tá? E a excreção por nefrídeos. Também não é novidade. Não os nefrídeos. Nefrídeo é exclusividade de anelídeos, né, e moluscos. Os primeiros animais a apresentarem sistemas excretores, estruturas excretoras, também são os plateumintos. Mas nos anelídeos surgiu também pela primeira vez o sistema circulatório. Os primeiros animais a apresentarem um sistema de vasos para fazer o transporte rápido de substâncias são os anelídeos, certo? Bom, explique a importância desses animais do ponto de vista ecológico. Então, olha, então no item a gente se referiu exclusivamente à minhoca, né? A gente se referiu a todo o grupo, né? Todo o filo que é constituído pelas minhocas, que a gente chama de são os anelídeos oligoquetos, porque tem poucas cerdas. Tem as sanguessugas, que são, né, os aquetos, por não terem cerdas. E os vermes marinhos, que a gente chama de poliquetos, por terem uma quantidade absurda de cerdas. Ok? Então, agora a gente vai falar sobre a minhoca, exclusivamente sobre a minhoca. Então, a minhoca é um animal hermafrodita, monóicos, não apresentam sexos separados, e o mesmo se aplica a sanguessugas, que são aquetos. Mas nos poliquetos a gente tem, né, sexos separados, eles são dioicos, ok? Bom, e as minhocas, elas ganham notoriedade por serem seres que contribuem para a fertilidade do solo, contribuem para a agricultura, para o sucesso, né, produtivo, na agricultura. Então, as minhocas são animais que cavam túneis. As minhocas têm respiração cutânea. Então, para poder fazer respiração cutânea, elas têm que manter a pele úmida. Elas têm uma pele fina, têm uma pele vascularizada, né? E essa pele tem que estar sempre úmida. Então, elas preferem ambientes úmidos. E para isso elas cavam túneis subterrâneos. Então, elas se movimentam embaixo da terra, certo? À noite elas saem para defecar, saem para acasalar, mas a maior parte do tempo elas ficam sob o solo dentro desses túneis. E cavam esses túneis galerias super extensas. Então, essas galerias facilitam a entrada, primeiro, de água até as raízes das plantas, e também de ar. Então, essas galerias, esses túneis cavados pelas minhocas, facilita a hidratação do solo e, consequentemente, das raízes, e também a aeração. E elas também produzem, né, excrementos. E esses excrementos, né, matéria orgânica, ao apodrecerem, fertilizam o solo, contribuem para a formação do humus. E o mesmo acontece com as suas excretas nitrogenadas. Então, onde, né, o solo em que há a minhoca, é sinônimo de solo produtivo, é sinônimo de solo fértil. Então, não se esqueçam desse detalhe, né, das minhocas, né, e a sua contribuição, né, para a fertilidade do solo. Ok? Bom, e aqui termina o nosso módulo número 3, tá? Já está disponível para vocês aí o módulo número 4.